Fala pessoal, Cláudio Santos falando, e eu quero trazer nesse vídeo a mensagem de a gente precisa ser filtro e não esponja, ok? Então, dentro desse processo, a gente vai falar de algumas ferramentas que eu uso tanto no consultório, quanto na mentoria e nos meus treinamentos, legal? Antes de mais nada, deixa eu deixar claro aqui para quem não me conhece, eu tenho de formação, eu sou fisioterapeuta desde 2002, porém, desde 2005, eu venho trabalhando a parte emocional, comportamental e toda a parte relacionada a cérebro. Sou um apaixonado por isso, então, 20 e tantos anos aí já dentro de uma dominância de corpo humano, várias formações, experiência internacional. Então eu posso falar isso aqui para vocês com muito carinho, com muito respeito. São as ferramentas que fazem realmente a diferença na vida das pessoas. Então, se você vai assistir esse conteúdo até o final, é você que determina se você ganha um grande presente ou não. O presente, pessoal, já vou adiantar para vocês, é a estratégia final de como que a gente pode ter um filtro e não uma esponja. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu tenho uma metodologia de trabalho que é sempre desenhar, né? Eu gosto muito da parte de desenho, porque eu me comunico melhor dessa forma, eu sou um visual. Então, eu quero que você entenda assim, ó, na vida, tá? Esse daqui somos nós. Nós, dentro desse processo aqui, a gente vive a nossa vida através de sonhos, desejos, não é? Então, quando a gente tem a nossa vida, pessoal, a gente deveria cuidar melhor disso daqui para a gente poder entender várias coisas. Qual que é o grande problema que nós temos aqui nesse ponto? Quando a gente fala de sonhos, você sabe que tem muitas pessoas que trabalham dizendo que não vai dar certo, muitas pessoas, ao invés de nos apoiar, elas acabam tirando a nossa energia. Nós vamos chamar essas pessoas, tá, de críticos. Opa, peraí que eu errei o lápis aqui. Então, a gente vai chamar essas pessoas de críticos, ok? Então, os críticos, eles vão existir na nossa vida, não tem como a gente fazer isso diferente, tá, pessoal? Porque às vezes vão dizer para você, não, é isso, é aquilo. Não, você sabe que existe crítico, sim, e que os críticos adoram fazer isso daqui, ó. Os críticos adoram atacar, eles adoram incomodar, eles agora adoram dar palpite na nossa vida, ok? Então, que já acontece na nossa vida se você começar a estudar tanto a membrana celular quanto a parte de células, né? Que diz que é a membrana que tem o cuidado geral. Não queria entrar muito na parte científica, não, mas isso aqui é uma teoria para você entender que toda agressão externa que existe no nosso organismo, tá? Automaticamente o nosso corpo reage dessa forma. Ele sempre vai colocar uma energia contra. Então, quanto mais energia tiver contra a sua vida, ok? Mais você vai gastar energia para combate, para a gente poder direcionar e manter o nosso sonho. Olha só o tanto de energia que você está gastando para conseguir fazer tudo isso. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem entender por que, que fica desse jeito, por que, que as pessoas entram em cansaço, né, físico ou emocional, por que, que as pessoas têm tantas frustrações nos relacionamentos, no trabalho, por que, que procrastina, entenda que o cérebro é um cérebro de sobrevivência, então ele sofre muito com isso, né? Por que as pessoas adoecem, né, com muita frequência, tem gente que fica doente o tempo inteiro, e tem pessoas com problema, tanto problema de sono hoje em dia, ansiedade, depressão, enfim, e as pessoas acabam não tendo perspectiva relacionada ao futuro. Sabe qual que é o problema? Hoje você segue uma metodologia da galera aí, dos players de mercado, que dizem que todos nós, tá, temos que ter o quê? Performance, que a gente tem que ter alta performance. Então, quando a gente for falar de performance, eu vou colocar em amarelo aqui para a gente estar atento a isso, tá? Então, eu fico em silêncio às vezes, tá, pessoal? Porque me confunde às vezes para escrever. Performance. Então, performance, né? E disseram para você que você precisa ter alta performance, okay? Que você precisa produzir, produzir, produzir. E eu vou te mostrar agora, tá? Quão polêmico é isso. Todos nós temos o que a gente chama de, deixa eu melhorar essa linha aqui, 24 horas. 24 horas, então, é o tempo que você tem durante o seu dia. Porém, você também tem uma energia específica que ela é individual. Você já deve ter percebido isso, que você não rende a mesma coisa que o outro, mas, infelizmente, você fica olhando para outra pessoa e querendo comparar a sua vida com a outra pessoa, achando que você vai performar igual. E aí tem players de mercado, inclusive, que falam que você tem que começar a acordar às 5 horas da manhã, que você tem que trabalhar até mais tarde, isso e aquilo. Legal, pessoal. Então, quanto mais energia você gasta durante mais tempo, sabe o que acontece? Você
vai para esse lugar aqui, ó. Só que esse lugar aqui de performance, eu falo que você vai adoecer, porque aqui é onde acontece o quê? É onde você entra na parte relacionada à ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, é aqui. Qual que é a minha sugestão para as pessoas, tá? Tem gente também que acha que o melhor lugar, e eu vou colocar em amarelo para entrar em alerta também, tá? É fazer uma parábola, né? Onde eu tenho um momento onde eu vou aumentando meu gasto energético e diminuindo, e aí aqui em cima eu performo super bem. Pessoal, cuidado, porque quem faz isso também entra nesse Ezinho aqui, eu vou deixar esse Ezinho, tá? Que é de exaustão. Lá no X é o burnout, pessoal. Aqui nesse E é exaustão. Então, qual que é a minha sugestão para você que trabalha com gestão emocional? É você chegar num ponto onde você encontra sua melhor energia e mantém com mais constância. Então, olha o tanto de tempo que você consegue produzir uma certa energia condensada. Vamos olhar para isso agora de uma outra forma para ficar melhor, tá? Porque é importante você entender essas informações aqui. Pessoal, todos nós vamos viver dentro desse gráfico aqui, ó. Eu vou desenhar dessa forma. Opa, peraí que eu errei aqui, enrosquei a mão. Isso desenhar no iPad, viu, pessoal? A gente vai viver dessa forma aqui, tudo bem? Então, o que que a gente fala? Aqui a gente vai chamar, vamos colocar um solzinho para determinar o nosso dia, ok? Dia. E aqui a gente vai colocar uma lua para a gente determinar a nossa noite, tudo bem? Então, vamos imaginar que aqui seja 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, tá? Então, 6 horas da tarde começa a escurecer, 6 horas da manhã começa a clarear, ok? Então, teoricamente, a gente deveria seguir esses ciclos aqui. Só que o que disseram para você? Para você trabalhar até um pouco mais tarde e para você acordar mais cedo, tá? Para você poder produzir mais. Então, olha só, disseram para você que você tem que produzir, eu vou colocar aqui uma caneta mais grossa, tá? Disseram para você que você precisa fazer isso aqui, ó. Pum. Olha só. Então, olha só o que vai acontecer na sua produção, ok? Então, se eu falei para você que na nossa teoria, tá, que é a teoria científica, biológica, que o sono tem uma importância e que nós deveríamos dormir com qualidade esse período aqui, pessoal, esse período verde aqui, então eu vou colocar todo esse período aqui, tá? Isso aqui é como se fosse um tanque e a gente pensa nisso como se fossem nossos hormônios. Para você ter seus hormônios, você tem que dormir bem. Para você produzir bem das 11 às 4 da manhã, todo mundo sabe disso. Só que não é chegar às 11 horas e dormir, você tem que começar um pouco antes, também termina um pouco depois. Então, eu sempre oriento as pessoas, meus pacientes, meus mentorados, eu falo assim, olha, procura dormir pelo menos 6, 7 horas por noite. Isso vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Tem gente que é um pouco menos, tem gente que é um pouco mais, mas que 8 também, cuidado, que quer dizer que seu relógio biológico aí não está tão bom, tá? Mas vamos lá. Então, o natural que a gente conhece, tá? É a pessoa começar a produzir um certo horário e um certo horário ela desligar, tá legal? Então isso aqui seria o normal. Mas olha só o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, tá? Que estão falando para você que tem que fazer. Todos nós já produzimos bastante aqui, que são os picos, tá, de produção que nós temos durante o dia, tá? Baseado em hormônios. E aqui é o nosso período de reparação, pessoal. Agora, olha só que perigo que acontece quando você lembrando que aqui são os períodos, né? Então aqui são as lacunas, tá? Mas falando para você que você tem que ir até mais tarde, tá? E que você tem que acordar mais cedo também. Aí, ao invés de você gastar energia nesse período aqui, e poder descansar o restante, olha só o que acontece. A pessoa fala para você produzir mais, acordar mais cedo, tá? E olha só, olha o tempo que você tem agora de descanso. Não dá tempo de aprofundar no sono, pessoal. Não dá tempo de entrar na onda de frequência delta, que é a do sono REM, que é a do sono reparador. Então, as pessoas estão cada vez mais cansadas, as pessoas estão cada vez mais buscando anestésicos, tá? Porque eu falo que se o corpo não tem reparação, ele vive na hiperperformance, então ele precisa de muito hormônio de recompensa, vamos colocar dessa forma. E aí tem gente que bebe, tem gente que come, tem gente que compra, tem gente que usa pornografia e tem gente que precisa de remédio. Aí você fala, Cláudio, mas e as drogas? Eu falo, droga? Depois, pessoal. Depois, esses 5 que eu te falei aí são os que dominam hoje as anestesias relacionadas ao nosso estresse. Tá? Então, todas as pessoas estressadas, esses 5 processos
são os anestésicos que as pessoas estão usando. Mas o que eu digo para você? Então, se a gente voltar aqui na nossa teoria, tá, do nosso sonho, automaticamente a gente precisa aprender a lidar com os críticos. Por quê? Porque a gente não vai conseguir fazer isso daqui, porque você percebeu que isso daqui é praticamente impossível de viver, ok? O que eu quero? Opa, deixa eu corrigir aqui. O que eu quero mostrar para você de uma forma muito leve, bem tranquila, tá? Esse aqui é o teu cérebro. O teu cérebro, eu não sei se você sabe, tá? Mas a menor parte dele, e bem menor mesmo, tá, pessoal? Não vou entrar em números nesse vídeo aqui, tá? É pequeno, é um consciente pequeno. E a maior parte dele é inconsciente. O inconsciente, ele é rápido. O consciente é devagar. O inconsciente é automático. Deixa eu colocar aqui o alto para você lembrar. E o consciente, ele é automaticamente, ele é devagar, mas ele é analítico. Então, às vezes, as pessoas falam assim, claro, mas não é preciso pensar? Eu falo, sim, só que você está dentro de um cérebro que é muito rápido de sobrevivência, que é esse cérebro que a gente está colocando aqui. Eu vou até colocar ele em vermelho, uma parte aqui para você lembrar disso, tá? Deixa eu pintar ele de vermelho, então, porque, aliás, de amarelo, para ficar melhor, para você ter alerta aqui, tá? Então, esse cérebro aqui, pessoal, é um cérebro que vive em alerta, tá? Você precisa entender isso daqui, que o seu cérebro ele reage muito rápido. Nós somos reativos ao invés de ser proativos. Agora, Cláudio, eu gostaria de ser proativo. Como que eu faço? Eu falo, domina esse cérebro aqui. Domina o teu cérebro analítico, domina o teu cérebro devagar, que é o cérebro consciente, para conseguir influenciar o outro cérebro. Tudo bem, pessoal? Então, isso daqui, na verdade, eu só quero mostrar para você por quê. Porque todos nós funcionamos nesse desenho aqui, ó. Imagina que esse daqui, não é essa caneta, Cláudio, é essa daqui. Imagina que você, então, é essa pessoa aqui. Ok? Essa pessoa aqui, você sabe como é que funciona a nossa vida de verdade? Aqui é o tronco, não é? Mas você sabia que você tem raízes? Você sabia que todos nós viemos de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó? Então, tudo isso daqui a gente vai colocar para você lembrar, tá? O símbolo do masculino e o feminino aqui, mas vamos colocar um pouquinho mais para você não se esquecer que você também tem a voz. E aí, se você quiser, você continua esse desenho até onde você quiser. Mas o mais importante é você entender que, além de receber uma energia pronta, memórias que eu chamo de tanque emocional, você também tem que trabalhar fazendo as trocas no meio, ok? Como se fosse uma árvore mesmo. Então, lembra, a árvore, ela sempre procura fazer trocas. E lembra que eu falei para você que a natureza, ela tem lá os elementos que nos estressam, tá? Tem gente que gosta de frio, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de calor, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de chuva, tem gente que não gosta. Mas o grande problema de tudo é quando vem esses críticos que a gente muitas vezes não sabe lidar. Porque com o calor você pode ligar um ar-condicionado, com o frio você pode pôr uma blusa de frio, com a chuva você pode usar um guarda-chuva. Você entende que isso, a nível consciente, você já está habituado, já é mais tranquilo para você. Mas quando os críticos existem na nossa vida, pessoal, o grande problema aqui é que nós temos um programa de sobrevivência que faz você gastar muita energia. E esse programa de sobrevivência, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Como se fosse um carro. Esse aqui eu não vou caprichar tanto não, tá, pessoal? Até porque não é meu talento desenhar, tá? Então, você tem um carro, tá? Esse carro aqui, de certa forma, você consegue carregar um tanto de peso nele, ok? Então, dentro disso você tem lá o farol para iluminar o teu caminho, você tem o farol traseiro para te proteger, e aí você tem um vidro, né, para você poder olhar em sua volta, certo? E aqui a gente tem uma portinha, tá? Só para a gente lembrar que você precisa entrar e sair desse carro. Qual que é a diferença de você carregar um carro, né? Um carro desse, né? Eu estou tentando desenhar um modelo de uma caminhonete, tá, pessoal? Aonde você tem uma pessoa, vamos pensar que isso aqui é uma pessoa, então, com peso ou uma pessoa leve. Quando eu falo peso, nós não estamos falando de gordura, nós estamos falando de uma vida onde as pessoas têm dificuldades, tá? Dentro dos relacionamentos, dentro, tá? Do trabalho, no lazer. Enfim, eu dei 3 exemplos aqui só
que é a nossa vida cotidiana, tá? Porque tem gente que está se relacionando e está pesado, independente de ser um casamento, um namoro, ou uma amizade, ou pai, mãe, ou filho, enfim. Tem gente que tem peso no trabalho, tem gente que tem peso até no lazer, tem gente que vai jogar futebol e fica estressado, tem gente que vai jogar beach tênis aí que está na moda, estressado, tem gente que vai correr e estressa. Pessoal, a gente precisa começar a tirar esse peso daqui, tá? E a gente precisa começar a ficar leve. A gente precisa começar a conduzir isso daqui. A gente precisa começar a ter uma vida leve em todos os setores da nossa vida. Porque quando você tem muito peso aqui, automaticamente, como você chega, tá, diante de uma certa distância? Você vai gastar um tipo de combustível, um tanto de combustível, perdão, você vai gastar um tanto de pneu e você vai chegar em um determinado tempo, talvez cansado. Agora, e se a gente tira um pouco desse peso? E se a gente consegue diminuir o peso? Porque eu sei que a vida, pessoal, a vida real, ela tem estresse, alguns momentos a gente vai ter problema assim. Mas e se você tirar um pouco esse peso, como você chega no final de um percurso? Lembra? Você vai gastar menos energia, você vai gastar menos pneu, você vai gastar menos tempo e você vai ter mais disposição. Então, na teoria, é isso daqui que a gente tem que fazer. E aí, quando você quer alguma coisa, tá? Eu vou usar uma outra teoria aqui, que é a teoria do rádio. Quando você quer escutar uma certa música, pessoal, o que você faz? Você pega lá o seu aparelho, tá? Que é um frequencímetro, né? Que tem uma antena, e direciona para onde? Para onde você quer escutar música. Se você quer sertanejo, então você precisa encontrar uma rádio sertaneja tocando para você conseguir atender o seu desejo, não é assim? Então, qual que é o grande problema das pessoas? Porque se você deseja uma coisa, seria só você virar sua antena para aquilo, a sua energia, seu pensamento e conseguir. Mas o grande problema das pessoas é um só, pessoal. As pessoas, ao invés de ser positivas, elas são negativas. Ao invés de ter desejos, elas têm medos. Ao invés de olhar para o futuro, elas olham para o passado. Eu sempre digo, passado é aprendizado, tá? Medo é proteção, mas isso tudo a nível de natureza. Nós, a nível consciente, nós precisamos dominar esse cérebro aqui, ok? Porque quando você domina esse cérebro, automaticamente você influencia esse outro cérebro aqui. Então, quando o consciente existe, o inconsciente é influenciado e ele atua de uma forma mais direcionada na nossa vida, mais controlada, né? E aqui eu gosto de usar a palavra previsibilidade. Então, deixa eu dar um conceito aqui para vocês, tá? A partir do momento que eu tenho, deixa eu colocar uma caneta azul. A partir do momento que eu tenho alto, e eu falo alto porque tudo começa em você e eu defendo tudo na individualidade, conhecimento, eu corrigir, deixa eu escrever tudo, vou ser preguiçoso não, pessoal, deixa eu escrever tudo aqui, eu ia abreviar, mas vamos lá. Autoconhecimento, autogerenciamento. Como fica a sua vida? Ela fica uma vida mais previsível. Às vezes eu quero abreviar para cortar o tempo aqui, mas às vezes a gente precisa ir devagar. Então, dentro desse processo, pessoal, quando eu tenho autoconhecimento e autogerenciamento, eu vou aumentar minha consciência social, eu vou aumentar minha gestão de pessoas. Mas eu quero que você entenda primeiro acima de você. Eu me torno previsível, porque eu começo a entender o que eu estou sentindo. É o autoconhecimento e eu gerencio isso. Então, para a gente conseguir, né, produzir o que a gente quer de verdade, eu defendo que nós precisamos trabalhar dessa forma aqui. Menos, porém, melhor. Faz sentido isso para você? Quando você tem menos coisas, você tem mais foco. E aí você faz as coisas melhor. Então, quando eu tenho menos problemas, vamos voltar lá? Quando eu tenho menos problemas, automaticamente eu também gasto menos energia. Quando eu sei trabalhar melhor com as pessoas e com os críticos, eu tenho também menos estresse.
Então, perceba que quando eu tenho o autoconhecimento e o autogerenciamento, automaticamente, o que vai acontecer? Eu elimino muitos problemas na minha vida. E aí, o que eu falo para as pessoas? Eu falo, olha, quando você consegue afastar críticos da sua vida, tá? Existe uma fórmula para você fazer isso. Presta atenção que isso aqui é o que eu queria entregar para você desde o começo, tá? Você precisa ter o que a gente chama de estratégia. A estratégia, pessoal, ela precisa existir, tá? E ela precisa estar aonde exatamente? Ela precisa estar entre, tá, os críticos e automaticamente o seu sonho, tá? Por que eu falo isso? Porque quando você tem, tá, essa história dos críticos e dos estrategistas, você começa a entender o quê? Que os críticos vão criticar apenas quem? A sua estratégia. Os críticos vão apenas olhar e criticar que você começou a falar não. Os críticos vão começar a se incomodar quando você começar a estudar, quando você começar a frequentar ambientes que eles não estão acostumados, tá? Mas conforme você vai criticando as estratégias, sabe o que vai acontecendo com as estratégias, pessoal? Elas vão se fortalecendo, elas vão se fortalecendo. E conforme a sua estratégia ela fica muito forte, tá? Automaticamente você está melhorando e se aproximando do seu sonho. E conforme você faz isso, então o que a gente quer colocar como teoria aqui para você? Boas estratégias levam você a viver o seu sonho. Esse é o ponto principal. E automaticamente você começa a fazer o que exatamente? Você começa a enfraquecer os críticos. Os críticos, eles sendo enfraquecidos, eles vão parar de ficar pegando no seu pé. Isso é muito importante, mas para isso funcionar bem, o que eu quero finalizar com vocês, para você entender. Deixa eu colocar aqui a minha imagem, tá? Depois a gente volta para os desenhos, que eu tenho mais um desenho para fazer para vocês. Quando a gente olha para isso, eu começo a pensar assim, por que eu preciso pensar, eu preciso esperar as pessoas virem doentes no meu consultório? Porque as pessoas chegam aqui já com depressão, com ansiedade, procrastinando, com problema de sono, tá? Eu falo, peraí, se eu mostrar para as pessoas a estratégia que elas podem ter na vida e treinar essas pessoas vão evitar de adoecer. Agora, talvez você fale, Cláudio, isso é bobeira. Eu falo, olha, presta atenção nos nossos ancestrais. Eles estão envelhecendo, tomando remédio. Faz uma obrigação hoje em dia você ser idoso e tomar remédio para o coração, para a parte de diabetes, triglicéridos, colesterol. Olha só, nós estamos apenas tendo longevidade, mas longe de ter qualidade de vida. Legal? Então, o que eu estou dizendo para você é sobre qualidade de vida. E aí, quando a gente fala de qualidade de vida, pessoal, a gente precisa ter uma estratégia. Eu gosto de uma frase que diz assim: esteja pronto para o fracasso, esteja preparado para o fracasso e pronto para o sucesso. Ou seja, o que é estar preparado para o fracasso? É isso aqui, pessoal. É isso aqui. É você entender essa estratégia aqui. E aí, quando você está preparado para o fracasso, você tem o quê? Previsibilidade. Então, esse processo de previsibilidade é onde a gente precisa saber mais coisas. E aí, o que eu falo para os meus clientes, né, meus mentorados, principalmente, que são as pessoas que eu treino, tá? A gente precisa melhorar a nossa mentalidade. A mentalidade não é de mentalidade de sucesso, mentalidade positiva, mentalidade isso aqui. Mentalidade, pessoal, é uma coisa que você tem ou fixa, tá? Ou você tem ela em crescimento, porque ela pode ser apenas aquele inconsciente que você não domina, ou ela pode ser essa parte consciente, onde você analisa e você usa palavras aí que talvez você já tenha escutado, né? Neuroplasticidade, neurogênese, epigenética. Então, as pessoas precisam ter uma mentalidade de crescimento, é sair do passado e ir para o futuro. Eu falei isso para vocês aqui também, nesse processo aqui, ó. Você poder olhar para o futuro, você poder ter os seus desejos, pensamento positivo, legal, mas você precisa ter estratégia para isso. Então, a melhor estratégia é desenvolver consciência, competência e coerência através de mentalidade, auto-performance, porque lembra, quando você tem auto-performance, você é responsável por aquilo que você consegue entregar de verdade no mundo. E agora vem o terceiro ponto que eu falo para você, que é também sobre responsabilidade. As pessoas não querem ter responsabilidade.
E se você não quer ter responsabilidade, você está sendo criança, você é infantilizado. Então, esse processo, pessoal, como que eu fiz na minha vida? Eu cheguei um dia que eu queria ensinar tudo isso para os meus clientes, tá? Olha só, essas anotações aqui, pessoal, é bem por cima, eu aprofundo em tudo isso, por exemplo, na mentoria, tá? Mas eu falo, consultório continua. O que acontece é que no consultório as pessoas querem chegar e encontrar o grande milagre que é eu quero chegar, fazer uma consulta e estou curado. E aí eu gosto de conversar, eu gosto de explicar. Então, para isso, nós criamos, eu falo nós porque a minha esposa, Michele, é minha sócia, ela cuida da parte de planejamento financeiro, tá? O Instituto Ser. O Instituto Ser, ele é responsável, pessoal, por distribuir para vocês conteúdos, tá? Aonde eu falo para as pessoas, olha só, eu vou fazer um desenho bobo aqui, tá, pessoal? Olha só como é a nossa logo, tá? Opa, peraí que ficou horrível. A nossa logo é o símbolo do tal, onde tem um pouco de dia na noite e um pouco de noite no dia. Tá? A gente fala que tudo é complementar, é o dia e a noite, né? É o bem e o mal, é o masculino e o feminino. E depois tem uma ondinha assim, que a gente fala, são os altos e baixos na vida, tá? Tem várias simbologias aqui. E dentro do Instituto, a gente tem a parte de mentoria, para quem é mais dedicado, é, investe mais na vida, está mais querendo realmente resultados incríveis, tá? E aí tem gente que fala assim, ah, Cláudio, mas eu não tenho tempo, ah, Cláudio, eu não tenho dinheiro, ah, Cláudio, não sei o quê, ah, Cláudio. Pô, com isso daqui hoje em dia, pessoal, com um celular, você tem capacidade de entrar em vários cursos gravados, tá? E eu tenho a escola do ser. A escola do ser, o que ela ensina exatamente? O que a mentoria ensina? Pessoal, a escola do ser tem vários conteúdos que eu coloco ali semanalmente, tá? O valor, você consegue dividir o valor, tá? E aí, eu garanto para você economizar uma pizza por mês, você entra para a escola do ser. Tem gente que prioriza sapato, roupa, viagem, sanduíche, e tá tudo certo. Mas eu vou dizer para você assim, prioriza a tua vida, cara. Porque você consegue fazer tudo isso se você entender exatamente o que, que você precisa. Vamos colocar essas palavras aqui? Priorizar e determinar realmente o que é importante na sua vida. Sabe por que você paga água e luz? Porque é importante. Então você prioriza essa conta. E aí você precisa entender, então, todo o nosso processo. Quando eu estou dizendo isso daqui para você, é você entender melhor. Isso daqui é você entender melhor esse gráfico, tá? Mas principalmente o seu sonho. Porque quando você consegue pôr uma estratégia fantástica na sua vida, o seu sonho, tá? Ele se multiplica, ele cresce e você consegue viver uma vida realmente incrível. Mas para isso, pessoal, você precisa ter filtro. Para isso, pessoal, você precisa, tá? Ter conhecimento. Então, se você gostou disso, se você quer mais disso, nós temos aqui no YouTube vários vídeos, ok? Mas se você também não está inscrito no canal, se inscreve, isso ajuda muito. Curte, salva esse vídeo para você ver mais vezes, tá? Compartilha com quem você acha que é importante isso daqui, ok? E dentro disso, comenta se você quiser, curte. Pessoal, isso aqui é uma coisa que a gente tem que divulgar mais. E se você quer mais informações, aqui vai ter o WhatsApp da minha secretária para poder tirar todas as dúvidas se você quiser entrar para a escola ou para a mentoria, tá? Ou entrar nos treinamentos também, que é uma coisa que eu também tenho aqui. E também vou deixar o meu Instagram aqui para quem não me segue ainda, para ir lá, porque eu também compartilho muito conteúdo, tá legal? Pessoal, de coração isso daqui, tá? Isso daqui não é sobre venda, isso daqui é para mostrar para você o que a gente produz e como a gente trabalha com as pessoas, e isso daqui faz diferença na sua vida. Se você já é autodidata e já conseguiu entender que a responsabilidade é seu dever e que você é diferente do outro, só com essas anotações aqui você já faz muita diferença. Entendeu?